Graça e paz, amados. É com muita alegria que voltamos a estar junto com os irmãos através deste vídeo para mais um momento de reflexão na palavra de Deus para a nossa edificação. E nós convidamos os irmãos para abrirem suas Bíblias no livro de Números, capítulo 21, do verso 4 ao verso 9. Diz-nos assim, portanto, a palavra de Deus. Então partiram do monte Or pelo caminho que vai ao Mar Vermelho, para rodearem a terra de Edom. E a alma do povo impacientou-se por causa do caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para morrermos no deserto? Pois aqui não há pão e não há água, e a nossa alma tem fartio deste miserável pão. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que o mordiam, e morreu muita gente em Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: pecamos, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, para que tire de nós estas serpentes. Moisés, pois, orou pelo povo. Então disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente de bronze e põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que olhar para ela viverá. Fez, pois, Moisés uma serpente de bronze e pô-la sobre uma haste. E sucedia que, tendo uma serpente mordido a alguém, quando esse olhava para a serpente de bronze, vivia. Vida por um olhar. O povo de Israel, irmãos, estava a caminho da terra prometida. Depois de um período de aproximadamente 400 anos de cativeiro no Egito. E nesse retorno, a sua caminhada era uma caminhada difícil pelo deserto. O caminho era árido, pedregoso e muitas vezes sem água. A única comida era o maná que Deus mandava para eles todas as manhãs e todos os dias. E eles então começaram a reclamar da situação ali do deserto. E com isso eles vieram cometer alguns pecados. Que pecados foram estes? Qual foi a consequência desses pecados? Primeiramente, irmãos, eles murmuraram contra Deus e contra o seu líder Moisés. Diz o verso 5: e o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para morrermos no deserto? Nem o tempo, nem as duras experiências bastaram para ensinar aquele povo que o Egito poderia ser muito bom, mas o cativeiro seria bem pior que aquela região árida de Arabá. Meus amados irmãos, muitas vezes nós pecamos porque atribuímos sempre a alguém as consequências da situação por que vivemos. Nós sempre escolhemos um culpado. Muitas vezes nós desconhecemos ou fazemos de conta que nós não entendemos que a nossa caminhada cristã, que a nossa caminhada com Deus
ela tem os seus percalços, ela não é fácil. Para que cheguemos a Canaã celestial, nós precisamos passar por momentos adversos, porque é assim o processo de ensino e de preparo de Deus para a nossa vida com Ele na eternidade. Então, para que o povo chegasse a Canaã, a terra prometida, era necessário passar pelo deserto. Era preciso e necessário passar por aquelas situações, aquelas regiões áridas. Então, meus amados, nós pecamos muitas vezes quando pensamos que a nossa vida no mundo, no pecado, na escravidão do pecado, ela é muito mais agradável e significativa. Por engano. Nós pecamos quando nos esquecemos que Deus tem o controle da nossa vida e tem a direção da nossa caminhada. Então, tudo o que vai nos acontecer nessa trajetória sempre será a permissão divina, porque Ele tem sempre o melhor para as nossas vidas. Nós precisamos estar atentos para esta verdade, para que nós não venhamos a pecar contra Deus e a pecar contra aqueles que nos orientam nesta caminhada. Eles pecaram desprezando o pão divino. Eles disseram: pois aqui não há pão e não há água, e a nossa alma tem fastio deste miserável pão. A ingratidão do povo, irmãos, foi sem tamanho ao chamar o pão que Deus lhes dava, que era o maná, de miserável. E uma outra tradução diz miserável e vil. Pão este que não exigia deles esforço algum para obtê-lo, porque o Senhor lhes dava todos os dias. O que eles tinham no Egito que trabalhar para obter o pão, o Senhor lhe concedia sem nenhum esforço. Eu aprendi, meus amados irmãos, que devemos agradecer o pão de cada dia. Eu aprendi desde cedo que o pão é uma dádiva divina, e nós precisamos sempre agradecer a Deus, porque é Ele que nos dá força, saúde, disposição e trabalho para obtermos o nosso pão. Então o pão, ele é divino, ele é sagrado. Por isso que devemos agradecer a Deus pelo pão que temos em nossa mesa. Precisamos não somente agradecer, mas também não desperdiçar, por conta de ser dádiva divina e ser bênção para as nossas vidas. Com isso, e por causa desses pecados, Deus lhes enviou serpentes ardentes e assassinas. Diz o verso 6: então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que o mordiam, e morreu muita gente em Israel. No hebraico, serpente abrasadora é serafim, por causa do seu calor ardente e queimante. As pessoas que eram picadas por aquelas serpentes morriam gritando de dor, como se os seus corpos estivessem sendo queimados. E diz o texto que morreram muitos em Israel.
por conta dos seus pecados. Agora, o clamor era maior do que o clamor anterior por água. O clamor não só daqueles que estavam sofrendo por terem sido picados por estas serpentes, mas também o clamor dos familiares que estavam vendo seus entes queridos perecendo daquela maneira triste e deprimente. Meus amados irmãos, nós precisamos entender que é melhor sofrermos dentro da vontade de Deus, no centro da vontade de Deus, do que fora dela. Sabe por quê? Porque no centro da vontade de Deus, nós encontramos misericórdia e graça da parte de Deus. Enquanto que fora da vontade de Deus, nós encontramos apenas a justiça divina. O povo reconheceu que haviam falhado, que haviam errado, que haviam pecado contra Deus e contra o seu líder. E eles foram até Moisés, reconhecendo seus erros, e pediram que Moisés orasse a Deus para que aquela praga fosse cessada, para que aquelas serpentes fossem exterminadas. E Deus deu a seguinte ordem para Moisés: faz uma serpente de bronze e põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que olhar para ela viverá. Então é interessante, irmãos, que o Senhor não providenciou o extermínio da praga. O Senhor providenciou um antídoto, um remédio para aquelas pessoas que fossem mordidas pela cobra. Preste bem atenção para o que disse D.L. Moody em um de seus livros. Deus nem sempre nos responde ao pé da letra, mas no espírito da oração. Deus não removeu as serpentes ardentes, mas providenciou um remédio. Deus sabe como lidar e como tratar com as nossas adversidades. Ele sempre tem um remédio, ele sempre tem uma solução. Basta que nós nos voltemos para Ele, que Ele vai nos indicar e nos mostrar. Este episódio, irmãos, lá no Êxodo, se deu aproximadamente 1500 anos antes de Cristo. Mas ele já apontava para algo todo especial que aconteceria no Novo Testamento, que foi a crucificação de Cristo, que até hoje permite que aquele que é mordido pela serpente do pecado vive eternamente, olhando para Cristo que foi erigido no Gólgota. Veja que o Senhor Jesus Cristo fez referência a esse episódio lá no deserto, quando esteve aqui, antes da sua morte. Ele diz em João capítulo 3, versos 14 e 15: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. A serpente, meus amados irmãos, trouxe morte por conta do pecado. E a palavra de Deus nos diz que todos pecaram, mas
Jesus trouxe vida eterna e vida abundante. João capítulo 10, versos 10 e o verso 28. E Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 6, no verso 23, ele diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Jesus é o antídoto, Jesus é o único remédio pelo qual o homem pode se livrar da morte eterna. Não existe outro remédio, não existe outro medicamento que livre o homem da morte eterna. Só Jesus Cristo. Basta olhar para Ele com fé e entregar e confiar a sua vida em suas onipotentes mãos. Diz um dos hinos do nosso cantor cristão, hino de número 195, assim: terás vida em olhar para Jesus Salvador. Ele diz: vida eterna eu te dou. Vê, viverás. Terás vida em olhar para Jesus o Senhor. Vê e viverás. Que você neste momento possa refletir na sua condição, no seu relacionamento hoje com Deus, e veja se há alguma coisa que não está alinhada dentro dos propósitos que Deus tem para a sua vida, e se volte para Ele em oração, que o Senhor é misericordioso e Ele poderá derramar sobre você a graça de que você precisa. Basta somente olhar para Ele e invocá-lo como seu Senhor e como seu Salvador. Que Deus o abençoe nesta noite. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque quando a serpente, que é o símbolo do diabo ali no jardim, trouxe à humanidade a morte, o Senhor já estava providenciando em Cristo Jesus o remédio para neutralizar o efeito deste veneno mortal que é o pecado, para que pudéssemos ter vida e vida contigo, vida abundante. Por isso, em nome de Jesus, nós oramos por cada pessoa que está ao alcance da nossa voz, que ainda não teve uma experiência pessoal contigo, que ainda não olhou para o Senhor com os olhos da fé, com os olhos do coração, para que isto aconteça agora, e que o Senhor passe a fazer parte da sua vida, entrando no seu coração, e a partir de hoje seja o Senhor e Salvador desta vida. Faz isto, ó Pai eterno, em cada coração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus amados, e estamos nos preparando para o nosso próximo vídeo, para alimentar os irmãos com a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe